Léo Facchini por aqui, seja muito bem-vindo ao meu canal do YouTube, mais um vídeo de transbordo do SPR, Sabedoria, Prosperidade e Riqueza, programa do Pablo Marçal. Nós estamos no dia 5, chave 29, a fonte. Hoje o tema é profundo, mas antes de entrarmos no vídeo, sim, confere se você está inscrito, se inscreva no canal, ative o sininho para receber todos os vídeos, dá o seu curtir já dá o curtir. É muito importante, me ajuda. E o seu comentário tem me nutrido. É incrível ler o comentário de vocês. Quero agradecer cada um de vocês que está comentando. Essa série está sendo incrível, repercutindo muito. Valeu mesmo, galera. E então comenta. Tá valendo a pena? Tá fazendo sentido? E de fato, vamos para a nossa chave 29, fonte, dia 5. Primeira pergunta é: tem alguém mais importante que a fonte? Que Deus? Foi assim que o Pablo iniciou. E é óbvio que não. Deus criou todas as coisas. Deus é o Criador. E a fonte é criadora de princípios. Os mesmos princípios que criaram a terra, que habitamos. E a fonte jorra água infinita. Quando essa água é infinita, nós não conseguimos medir a volumetria, a quantidade de água. Por quê? É exponencial. Pense nisso. E aí começa um ponto. Fonte coloca pressão nas coisas e traz vida. Achei isso incrível. E ele deu um exemplo de um vale de terra. Imagina um vale de terra seco. Tem vida lá? Tem peixe? Tem nada lá. Não tem animal? Não tem nada. Mas de repente brota uma fonte de água infinita. O que vai acontecer? Vai transformar aquele vale num rio. Tinha peixe antes? Não. Mas os peixes vão subir, os animais vão se aproximar, a vegetação, ou seja, vai ter vida. Fonte traz vida para a minha vida, para a sua vida. Nos plugarmos nessa fonte eterna, nos conectarmos com o Altíssimo, ter intimidade com o Pai, vai nos trazer vida, muita vida. E aí, um ponto, o rio da nossa vida precisa ter profundidade. Por que ele precisa ter profundidade? Porque o Pablo ainda provocou, muitos de nós temos só um espelhinho d'água, um córregozinho bem pequenininho. E ele precisa ter profundidade. Porque imagina que você tem um grande iate, uma grande lancha, um barco enorme. Ele precisa de profundidade para navegar nesse rio. Senão, não acontece a navegação. E aí, o que trouxe? Ele começa a explorar o versículo, né? Ele traz um versículo da Bíblia, João 7, capítulo 7, versículo 37 e 38. E no último dia, o grande dia da festa, Jesus pôs-se em pé e clamou, dizendo: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz a Escritura, rios de água viva correrão do seu ventre. Uau, e aí nós vamos começar a entender um pouquinho isso. Primeira código, né? A primeira microchave que a gente vira para virar essa grande chave. Primeira viradinha até completar a volta da chave da fonte é: a fonte não vai atrás de você. Tá escrito: quem tiver sede, venha até a mim e beba. Percebe? Não tem como. Nós precisamos primeiro ter sede, vontade, e irmos até a fonte beber dessa água viva, da eternidade, dessa fonte de vida que é Deus. Tá claro? Só que a gente também precisa ter fé. A gente precisa crer, porque a Escritura diz: quem crê em mim, como diz a Escritura, rios de água viva correrão do seu ventre. Então, para sermos rios e transbordarmos vida, precisamos crer, precisamos ter fé. Não basta nós simplesmente irmos e bebermos da fonte, para também jorrar rios de vida de nós, porque o Espírito Santo habita dentro de cada um de nós e é Ele que vai fazer a coisa acontecer. E aí ele vem explicar tudo isso, e isso mudou o meu entendimento. Eu já tinha ouvido, lido de N formas, já tinha ouvido alguns pastores, padres falarem sobre isso,
mas ele de uma maneira simples, para a gente entender este processo e nos conectarmos ainda mais na fonte. Como entender a vinda de Jesus de forma simples? Há 2000 anos, Jesus passou por aqui, encarnou-se como homem. E aí que tá, porque eu não entendia muito bem, já vou dizer para vocês, quando dizia assim, vocês farão obras maiores do que eu. E pensar em fazer obras maiores do que Deus, quem somos nós? Só que aí eu entendi, vocês vão entender. Na eternidade, 100% Deus. O que acontece? Ele manda seu filho Jesus encarnado como homem. Jesus na terra, 100% homem, 0% Deus. Como assim, Léo? São palavras e esse entendimento fez buft na minha cabeça. Por quê? Jesus na terra, 100% homem. E ele diz, Jesus deixou a glória e encarnou-se como homem. E veio à terra como homem. Está lá em Isaías. E aí depois ele retorna para o trono, 100% Deus. O que quer dizer isso então, meu? E o Pablo deixou muito claro. Entender e compreender isso fará fluir rios de vida dentro de nós. Transbordar isso para o máximo de pessoas que nós nem imaginamos. Nós vamos ter clareza quando a gente estiver na eternidade. E nós vamos falar, uau, impactamos tudo isso? Sim, você abrir a sua boca pode impactar não uma vida, mas milhares de vidas. Acredite. Mas então vamos lá. Jesus na terra, 100% homem. E aí sim, Jesus encarnado, 100% homem, um homem perfeito que não pecou, mostrou para nós o que ele fez aqui na terra. E aí ele diz, vocês farão obras maiores do que eu fiz na terra, encarnado enquanto homem. Meu, isso mudou uma chave muito forte dentro de mim, me desbloqueou. Porque eu tinha realmente, como assim vou fazer obras maiores do que Deus? Não, eu vou fazer obras maiores que Jesus fez aqui na terra, encarnado enquanto homem, igual a eu e você. E aí você fala, mas quem sou eu para fazer? Filho de Deus. Nós somos filho de Deus. O Espírito Santo habita dentro do meu coração, dentro do seu. E para explicar isso também, ele trouxe 2 versículos. João 14, 12, depois você lê com detalhes, e Colossenses 2, 3. No João 14 e 12, ele diz, aquele que crê em mim fará obras maiores. Mas aí que tá, quem crê em Jesus fará obras maiores, como homem aqui. E Colossenses 2:3, no qual estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e da ciência. Ou seja, o mistério de Deus aqui na terra é Jesus Cristo. Jesus Cristo guarda todos os mistérios. E aí que vem, o mistério aqui na terra fez doideira. Tocou o terror na terra, transformou água em vinho, alimentou 5.000 pessoas com 5 pães e 2 peixes, curou paralítico, fez o regaço aqui na terra. E aí ele está nos mostrando que nós, eu e você, podemos sim fazer obras maiores do que ele aqui na terra. E aí começa a doideira. Porque o Pablo vai mostrar para nós e explicar um pouquinho da multiplicação dos 5 pães e dos 2 peixes. E a gente já começa a entender que, primeira coisa, quando tinha que alimentar 5.000 pessoas, o que Jesus perguntou? O que vocês têm? Aí uma criança disse, temos 5 peixes, 5 pães e 2 peixes. Primeiro código que você tem que pegar e entender. Não há multiplicação de nada, não há multiplicação a partir do zero, precisa ter alguma coisa. Aí sim, aquilo se multiplica, exponencializa. Esse é o primeiro ponto. Não há multiplicação a partir do nada. E aí, imagine eu e você chegando a Deus e pedindo algo. Jesus, pedindo a Deus, Deus, me ajude com isso. E ele pergunta, o que você já tem? Nada. Nada poderei fazer. Então nós precisamos nos mover, nós precisamos ter sede de irmos até a fonte, nós precisamos crer nessa fonte, crer na vida eterna, crer em Deus, e aí com um pouquinho que a gente tiver e fizer, aí confia que a exponencialidade vem, a multiplicação, o milagre acontece. Milagre acontece para aqueles que se movem, quando a gente se move, os milagres acontecem. E aí, nessa explicação, puxa, como é que é então? Se a gente pensar no pão, trigo,
Plantar e colher trigo na terra tem um período, tem um tempo para isso acontecer. Por quê? O tempo da terra é o tempo de Cronos. Nós estamos no Cronos. Mas plantar e colher no coração, a gente acessa o Kairos. O tempo do Kairos. E aí, no Kairos, a plantio e a colheita são imediatos. Então, o que Jesus fez foi acessar, plantar e colher no Kairos. Assim, ele conseguiu, com 5 pães e 2 peixes, multiplicar e alimentar 5.000 pessoas. E tantos outros. Andar nas águas. Pedro creu e foi andar as águas. Mas no momento de será que ele titubeou, ele afundou. Então perceba, nós poderemos fazer obras maiores do que Jesus fez na terra. Mas para isso precisamos estar intimamente plugados e bebendo da fonte eterna, plugados em intimidades com Deus vivo. E aí Cronos, então, só para fechar isso e ficar claro, Cronos, tempo processual, tempo cronológico aqui da Terra, passado, presente e futuro. Kairos, tempo eterno, tempo de Deus. Não há passado ou futuro, é sempre no tempo agora. Kairos é sempre no tempo agora. Então, de uma maneira geral, essa foi a aula. Nós precisamos, primeiro, a gente volta lá no versículo, vou fechar, para irmos para as tarefas. Se alguém tem sede, vem até a mim e beba. Nós precisamos ter sede, nós precisamos ter fome, nós precisamos ter vontade de ir à fonte, beber na fonte, desfrutarmos da fonte, nos conectarmos na intimidade com Deus. Mas nós precisamos também crer. Nós precisamos ter fé. E aí sim, rios de água viva correrão do seu ventre. A gente vai transbordar vida. A gente só transborda a vida quando a gente se conecta na fonte da vida, que é Deus. Pensem nisso. E aí, o Pablo deu uma tarefa extra, que eu vou deixar aqui para o final, e nós entramos nas tarefas do dia de hoje. Primeira tarefa, não ter compromisso com o erro. Não sei com o que você está errando, se é com o seu marido, com a sua mulher, com os seus filhos, na sua empresa. Não sei com quem você está errando, o que você está errando. Mas declare hoje que você não tem mais compromisso com o erro. Vai lá, conserte, faça o que tenha que fazer e comece uma vida diferente. Segundo ponto, identifique a maior transformação que Deus já fez na sua vida e a sua tarefa é transbordar isso para 2 pessoas. Parênteses, eu vou transbordar para vocês num outro vídeo, para não ficar muito extenso esse, que Deus operou um grande... Ali que eu comecei a ter uma intimidade, aumentar a minha intimidade com Deus em 2016, quando eu quase me separei da minha esposa. Eu quase me separei, estamos juntos e de 2016 eu reconstruí e tenho vivido cada dia dias mais incríveis e memoráveis com a minha amada esposa Marla. Então você, se está tendo uma dificuldade no seu casamento, está com qualquer tipo de crise, calma, eu vou dividir a minha história, o que Deus fez na minha vida, que pode de alguma maneira impactar, te ajudar a olhar para o seu casamento, a olhar para o seu companheiro, para a sua companheira de uma maneira diferente e realmente edificar a sua família, edificar o seu casamento em Cristo e desfrutar de uma vida que vale a pena em Deus. Mas essa é a tarefa, você vai identificar a maior transformação de Deus na sua vida e transbordar para 2 pessoas. Eu vou transbordar aqui no YouTube com você e vou contar com a sua ajuda para espalhar essa mensagem para mais pessoas. Até o final do dia, esse vídeo vai estar publicado. Próxima tarefa, sair de perto de pessoas que te diminuem, que te fazem sentir menor, que te fazem sentir pequeno. Você não precisa disso. Busque se conectar com grupos de pessoas que vão te edificar. Estamos aqui. Nosso grupo do WhatsApp tem tido trocas, tem tido testemunhos maravilhosos desse poder de nós estarmos na mesma frequência, na mesma vibração. Então, a hora que eu busco um grupo de sucesso, um grupo de prosperidade, eu me sinto próspero com muito sucesso. Então, saia de perto de pessoas que te diminuem. Próxima tarefa, como está a sua conexão com Deus? Você vai precisar tirar todos os dias um tempinho para melhorar e aumentar esse relacionamento, estreitar ainda mais a intimidade com Deus. 5 minutos que você tem, use os 5, 10, 15, com o tempo você vai aumentando e cada vez mais
criando essa unidade em Deus. A gente precisa se conectar na fonte, se sentir cada vez mais amado pelo Pai e deitarmos ao braço do Pai. E aí, a outra tarefa, que está um pouco ligada com a sair de perto de pessoas que diminuem e te fazem menor, guarde o seu coração e principalmente guarde a sua boca. Cuidado se você está num grupo em que fala mal de pessoas, em que os assuntos não agregam. Cuidado, afaste-se, guarde o seu coração e a sua boca. E aí, a última tarefa que surgiu no meio, e essa é pesada, porque quem está no SPR, vocês estão acompanhando aqui os meus resumos, o que o Pablo disse? É o TPC, Teoria, Prática e Constância, que vai realmente exponencializar e fazer nós desfrutarmos de uma vida que vale a pena ser vivida em Deus. Teoria vale 1 ponto. A prática multiplica, exponencializa isso por 20 e a constância por 200. Nós tivemos uma teoria. Como é que nós vamos nos conectar com a fonte? Buscar essa fonte. Eu preciso ter sede, eu preciso ir até ela. Eu preciso crer, eu preciso ter fé, eu preciso beber dessa água todos os dias, a todos os momentos. Ter essa intimidade com Deus. Essa é a teoria e a prática. E aí o Pablo propôs. Não estou aqui. Quem tem qualquer restrição médica, por favor, isso é um disclaimer, mas a tarefa é jejum total de 24 horas. Está assistindo esse vídeo agora? Se você topar o desafio, é entrar em jejum 24 horas de tudo, água e comida. Por quê? Você vai colocar o seu corpo, esse jejum vai provocar em você uma transformação no corpo, na alma e no espírito. Eles vão ficar sedentos e o seu corpo, sua alma e o seu espírito vão sentir sede, vão sentir fome. E nós vamos buscar nessa fonte eterna. Nós vamos buscar nessa fonte que jorra a vida. E esse é um jejum que não vai ser fácil. Você vai ficar triste, você vai ficar para baixo, você vai ficar com raiva. Só que tem um ponto importante. Pelo menos 3 vezes nessas 24 horas, você vai reservar um tempinho, vai lá pro seu quarto, num cantinho, põe uma música, um louvor bacana e você vai estreitar essa intimidade, esse relacionamento com Deus. E o Pablo disse, sem formalidades nesse momento, chega direto. Deus, eu quero me aproximar de você, eu quero ser seu amigo, eu quero, abra o coração, que nós vamos escutar uma voz e nós vamos nos conectar, nós vamos buscar o alimento, nós vamos alimentar a nossa sede dessa fonte. Basicamente, era isso. Então, quer ficar na teoria? Não tem problema nenhum. Foi o que o Pablo disse. Se teoria funcionasse, tem muita gente que frequenta assiduamente igrejas há 40 anos que deveriam ser muito, mas muito prósperas, porque tem a teoria. Mas por que não tem grandes resultados? Porque falta prática. A prática vale 20 vezes mais do que ficar na teoria. Você pode ter lido a Bíblia 10 vezes, você está na prática, vale 1 ponto. Mas eu li a Bíblia 20 vezes, está na teoria. Aplicar é o que vai exponencializar. E depois a constância, a gente perde o controle. Então essa foi a chave 29, a fonte. Pega aí agora, ó. Vira essa chave. Vamos nessas próximas 24 horas mortificar a carne, mexer com o nosso espírito, fazer a coisa acontecer e nos conectarmos ainda mais com a fonte. Esse foi o vídeo de hoje. Eu espero ter transbordado, te ajudado de alguma maneira a ter um maior entendimento disso. Deixe seu comentário aqui embaixo, troca comigo. Você que é aluno, teve um complemento, uma percepção ainda diferente? Bora lá, compartilha aqui embaixo. No mais, quero agradecer muito a sua presença até agora, desejar um extraordinário dia para você, que você cada vez mais conecte-se na fonte e seja uma fonte de rios de água viva, de vida, que vão brotar do seu ventre e impactar muitas pessoas, multidões. Grande beijo, grande abraço e eu te vejo amanhã no próximo vídeo. Valeu!